Fala fera, tudo bem? Jaguar Neto na área mais uma vez para fazer agora com vocês questões de o que, Jaguar? Questões de proporção. Vale salientar, gente, que antes de começar a aula, para você entender essas questões, vocês devem ter assistido a aula anterior, tá? Que é a aula teórica, tá? Então, antes de começar a resolver as questões, eu peço que vocês se inscrevam no canal, entrem no grupo do Telegram que está na descrição do vídeo para receber mais materiais, mais dicas e mais vídeos. E não se esqueça também, tá, de dar teu like para o canal continuar crescendo, beleza? Vamos para as questões. Questão 1, deixa eu só mudar aqui a tela para a gente poder ir para essa questão maravilhosa para vocês, tá? Então vem comigo, vai. A questão 1 tá assim. Galera, olha que coisa massa, vai. Olha o que ela diz. Preste atenção. Acompanhe comigo, vamos embora. Em março de 83, o deputado federal Dante de Oliveira, atendendo a uma crescente pressão do povo brasileiro, apresentou uma proposta de emenda à Constituição brasileira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para a presidência da República. Se aprovada a emenda, apressaria o fim da ditadura militar, iniciada em 1964. Beleza? A expectativa em torno da votação dessa proposta pelo Congresso deu início à maior manifestação popular já ocorrida até então no Brasil, um movimento conhecido como Diretas Já. Nos anos de 83 e 84, dezenas de comícios a favor das Diretas Já se espalharam por todo o Brasil. Os dois maiores ocorreram em abril de 84, na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e no Vale do Agabaú, São Paulo. Beleza. Para a contagem das pessoas que participaram do comício no Agabaú, os técnicos da Polícia Militar estimaram em 250 mil metros quadrados a área ocupada pela multidão, havendo 300 pessoas a cada 50 metros. O número N de pessoas, o total, que pode estar lá, deve ser estimado em... Galera, preste atenção. Ele está relacionando a área, acompanhe comigo, ó, a área e o número de pessoas que ocupam aquela área. Primeira situação. Segundo texto, vem comigo, vamos embora, ó. Segundo texto, eu tenho 300 pessoas para 50 metros quadrados. 300 pessoas para 50 metros quadrados. Só que a área total, gente, ó, é 250 mil metros quadrados. Vai caber quantas pessoas? Ele chamou de N. Nesse momento, eu quero aparecer aqui na tela para você se ligar aonde eu quero chegar. Preste atenção. Então vem comigo, vamos lá. O problema agora é você perceber se o problema é de proporção direta ou de proporção inversa. E vamos pensar assim. Se eu aumentar, gente, a área, vai caber mais ou menos pessoas? Mais pessoas. Se aumentar a quantidade de pessoas, vai ter que usar uma área maior. Então, quanto maior o número de pessoas, maior a área. Grandezas diretamente proporcionais. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, gente, você já pode fazer direto como você viu no texto anterior, no vídeo anterior. Ah, professor, a proporção aqui é direta. Então, você vai dizer assim, acompanhe comigo, ó. Você vai dizer que 50 está para 250 mil, assim como os senhores disseram assim comigo, 300 está para N. Esse zero cai com esse, meio pelos extremos. N vezes 5, 5N, 325 mil, dá 7 milhões e meio, 7 milhões e 500. Então, N é 7 milhões e meio dividido por 5, que vai dar 1 milhão e 500 pessoas. Gabarito letra A. Pessoal, preste atenção. Eu poderia fazer essa questão também, como a gente aprendeu a fazer, trabalhar com grandezas, na verdade. Como assim? Deixa eu pegar aqui um pincel de outra cor para a gente conversar. Vamos lá. Galera, vou pegar aqui o pincel preto. Olha só. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. Estão lembrados? Então, eu tenho uma situação antes, que é a situação aqui, ó. 300 pessoas ocupam 50 metros quadrados. E eu tenho a situação depois. N pessoas ocuparão os 250 mil metros quadrados. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, gente, a divisão é constante. Qual era a divisão antes? 50 pessoas, 50 metros quadrados para 300 pessoas. Qual é a divisão depois? 250 metros quadrados, presta atenção, para N pessoas. Do mesmo jeito, se você fizer meio pelos extremos, o N vai dar 1,5 milhão do mesmo jeito. Então, você pode fazer das duas maneiras, gente. Usando essa ideia que eu falei na aula anterior, que é como eu vou fazer,
Grandezas diretamente proporcionais, eu escrevo a divisão do jeito que eu estou enxergando. 50 está para 250 mil, assim como 300 está para N. 0 caiu com 0, meio pelos extremos, N deu 1,5 milhão. Tá certo. Algumas pessoas gostam de fazer assim. Grandezas diretamente proporcionais, gente, a divisão é constante. Então, a divisão antes é igual à divisão depois. Então, qual é a divisão antes? 50 metros quadrados para 300 pessoas. E agora? 250 mil metros quadrados para N pessoas. Vai dar 1,5 milhão do mesmo jeito, eu te garanto, tá certo? Mas eu vou fazer do jeito que vocês já estão acostumados, vocês viram no vídeo anterior. Grandezas diretamente proporcionais, a proporção aí é direta, né? Quanto mais pessoas, mais áreas. Então eu leio 50 está para 250 mil metros quadrados, como 300 está para N. 0 caiu com 0, 5N igual a 325 mil, dá 7 milhões e meio. 7 milhões e meio dividido por 5 dá 1,5 milhão, que vai ser o N. Pessoal, é importante chamar a atenção que esse jeito que eu estou usando aqui, ó, é o jeito que é a definição de grandezas, né? Grandezas diretamente proporcionais à divisão constante, ou seja, a divisão antes vai dar uma constante, a divisão depois vai dar a mesma constante. Então, se eu dividir a área antes, que era 50, pela população antes, que é 300, tem que ser igual a área depois de 250 mil, pela população depois, que é N. Beleza. Mas eu, Jaguar, prefiro usar o método que vocês já estão acostumados, que eu fiz na aula anterior. A proporção direta é, quanto mais pessoas, mais áreas. 300 está para 250 mil, assim como, 50 está para 250 mil, assim como 300 está para N. Beleza? E aí é só fazer meio pelos extremos e chegar na resposta, tá? Eu só fiz por esse outro método para você lembrar de grandezas, tá certo? Para sua aula ficar mais rica. Vamos para o exercício 2. Vem comigo, jogo para fera, exercício 2. Olha só, vamos lá. O Mais contratou 6 pintores para a pintura geral de suas dependências. Essas pessoas demoraram 4 horas para fazer o serviço. Então, pintores e o tempo, né? Em horas, tá certo? 6 pintores pintaram mais em quantas horas? 4. Presta atenção. 6 pintores pintaram mais em 4 horas. O tempo está em horas, tá certo? Então, 6 pintores pintaram mais 4 horas. Caso o mais tivesse contratado 2 pessoas a mais, ou seja, eu teria 8 pintores, eu ia realizar essa faxina, essa pintura no prédio em quanto tempo? X. Vale salientar, gente, que muita gente quer sempre fazer meio pelos extremos. Ah, professor, faz meio pelos extremos e pronto. Ah, professor, na questão anterior, se eu fizer meio pelos extremos, dá certo. Tá, quando a proporção é direta, dá certo. Mas eu disse a vocês para ter esse zelo, esse cuidado. Galera, se eu fizer aqui meio pelos extremos, ó, 6 vezes x, 6x, 8 vezes 4, 32. X é 32 dividido por 6. Que vai dar, se você dividir 32, galera, por 6, vai dar exatamente, senhores e senhoras, acompanhem comigo, vamos embora, 32 dividido por 6, jogo para fera, ó, 32 dividido por 6, vai dar 5,33 aproximadamente horas. Faz sentido, gente, eu aumentar a quantidade de pintores está gastando mais tempo para fazer o mesmo serviço. Olha, 6 pintores pintam mais em 4 horas. Se eu botar mais 2 pessoas com a mesma eficiência, ter 8 pintores, eu vou gastar mais tempo, 5 horas, tá errado. Isso aqui, ó, não faz sentido, tá errado. Por quê? Porque você não se preocupou se a proporção é direta ou inversa. Tem que ter esse zelo. Gente, presta atenção. Deixa eu aparecer aqui pra gente conversar. Galera, quanto mais pintores eu colocar, menos tempo eu vou gastar para fazer o serviço. Então, mais pintores, menos tempo. A proporção é inversa. E aí, gente, quando a proporção é inversa, na aula anterior eu te ensinei a fazer assim. Inverta um dos lados. Proporção inversa, então inverta um dos lados. 6 está para 8, invertendo, vamos embora. Como quem, já agora vou só sair aqui para vocês terem a tela todinha. Era para ser 4 sobre x. Se eu vou inverter um dos lados, vai ficar x sobre 4. Aí sim, meio pelos extremos, 8x igual a 6 vezes 4, 24. X igual a 3 horas. Esse é o método que eu vou usar. Quando a proporção for inversa, eu, Jaguar, faço assim, eu inverto um dos lados. Então, 6 está para 8. Assim como na proporção inversa, se era para ser 4 sobre x, vai ficar inverso. X sobre 4, inverte-se em um dos lados. Alguém pode pensar assim, ah, professor, eu posso fazer assim também.
grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Ou seja, o produto antes, 6 vezes 4, é igual ao produto depois, 8 vezes x. 6 vezes 4, 24, igual a x, x dava 3 do mesmo jeito. Observe, gente, que propositalmente eu estou fazendo das duas maneiras para você se acostumando com o assunto. Lógico que eu vou fazer desse jeito que eu fiz primeiro, tá? Olha essa primeira questão aí. 50 metros quadrados, eu sei que são ocupados por 300 pessoas. Se eu tenho 250 mil metros quadrados, aí 100 pessoas. Galera, quanto mais pessoas, mais área. Proporção direta. Não foi assim que eu fiz essa questão? Olha só. Então, na questão 1, eu fiz 50 está para 250 mil, como 300 está para N. Não inverti nada, meio pelos extremos deu certo. Mas eu chamei a atenção aqui nesse cantinho, ó, que a gente aprendeu que quando as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão é constante. Então, eu podia fazer essa questão de outra maneira. Como é que seria a outra maneira, Jaguar? A divisão antes vai ser igual à divisão depois. Então, divisão antes, 50 por 300, é igual à divisão depois, 250 mil por N, daria certo do mesmo jeito. Já no exercício 2, gente, 6 pintores pintavam mais em 4 horas. 8 pintores vão pintar o mais que é nossa isolada em X horas. Ora, mas aqui a proporção é inversa, porque quanto mais pintores, menos tempo. Quando a proporção é inversa, você inverte um dos lados. Então, 6 está para 8, que ao invés de 4 para X, X para 4. Fiz, deu 3 horas. Outra maneira de você resolver, tá certo? A outra maneira é você lembrar que grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, 6 vezes 4, produto antes, tá? Pintores e horas, 6 vezes 4 é igual ao produto depois, 8 vezes x, daria certo do mesmo jeito. E aí você fica à vontade. Eu vou fazer assim, quando for direta, escrevo do jeito que eu estou enxergando. Quando for inversa, eu inverto um dos lados, até porque foi o método que eu ensinei na aula anterior, na aula rápida anterior, beleza? Vamos fazer uma questãozinha no nível mais alto para vocês se ligarem. Pessoal, presta atenção. Essa questão eu vou chamar a atenção de vocês para os detalhes dela, tá? É uma questão bem interessante, presta atenção. Essa questão 3 é uma questão bem interessante, acompanhe comigo. E ela vai ser muito útil no teu entendimento dos problemas de proporção. Vejam só. É uma questão 100% algébrica e a gente vai fazê-la com muito carinho. Vai. Para executar uma reforma em uma loja, foram contratados N operários. Gente, então vamos supor que esses N operários vão fazer a reforma na loja em D dias, tá? O mestre de obra argumentou. Presta atenção que ele falou. Para entregar 2 dias antes do prazo, ou seja, ao invés de D dias ser D menos 2 dias, eu preciso de 3 operários a mais. Ou seja, ao invés de N, eu preciso de N mais 3. Entretanto, eu sei que N operários gastam D dias para fazer o serviço. Se eu dispensar 2 operários, ou seja, ficar com menos 2 operários, eu vou gastar 2 dias a mais. A obra se atrasa 2 dias. São as informações que ele deu. Então é importante que vocês percebam que, olha para cá, eu imaginei primeiro que N operários fazem o serviço em D dias. Aí, primeira informação, para eu entregar 2 dias antes, ou seja, 2 dias antes, ao invés de D, vai ser D menos quanto? D menos 2. Eu vou ter que contratar 3 pessoas a mais, ou seja, ao invés de N, eu vou ter N mais 3. Primeira situação. A segunda situação, gente, eu imaginei que eu tenho, de novo, N operários, eu sei que fazem D dias. Aí ele fala bem assim, mas se eu dispensar 2, ó, se eu dispensar 2, ou seja, ao invés de N eu passo a ter N menos 2, eu vou fazer a obra em 2 dias a mais. Ao invés de D, eu vou fazer em D mais 2. Ele quer saber quem é esse N. Pessoal, pense um pouquinho. Deixa eu aparecer aqui na tela para a gente conversar. Olha para o quadro para vocês entenderem. Vocês acham que esse problema é de proporção direta ou inversa? Ora, galera, se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou gastar mais ou menos dias para fazer o serviço. Ora, mais operários fará o serviço em menos dias. Mais operários, menos dias. Proporção inversa. Ou se você pensasse, menos operários vai gastar mais dias. A proporção continua sendo inversa do mesmo jeito. Então, esse é um problema de proporção inversa. Por quê, galera? Se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou gastar mais ou menos dias. Mais operários vão fazer o serviço em menos dias, logicamente, tem mais gente trabalhando. Então, operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui é um problema em ambas as situações de proporção inversa.
Aí, gente, você pode fazer de qualquer maneira. Lembre-se que o jeito que eu faço, proporção inversa, eu inverto um dos lados. Então, como é que ficaria essa primeira situação? N está para N mais 3. Aí, do outro lado, eu inverso. Ao invés de ficar inverto, ao invés de ficar D sobre D menos 2, vai ficar D menos 2 sobre D. Quando a proporção é inversa, eu prefiro fazer assim. Ah, professor, mas na questão anterior você ensinou outra maneira. O produto constante. Pode fazer? Pode. Grandeza diretamente, divisão constante, divisão antes igual a divisão depois, inversamente, produto constante. Porém, eu vou fazer por esse jeito que eu acho mais prático para o aluno entender. Quando a proporção for direta, escreva do jeito que você está enxergando. Se fosse direta, aí ficaria N sobre N mais 3, D sobre D menos 2. Mas não é direta, é inversa. Então você tem que inverter um dos lados. Então, N está para N mais 3, outro lado eu inverti. Ficou D menos 2 sobre D. Meio pelos extremos. N vezes D, ND é igual a N mais 3 vezes D menos 2. Fazendo os produtos aí, vai. ND é igual N vezes D aqui, ND. N vezes menos 2, menos 2N. 3 vezes D, 3D. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais ND cai com menos ND. Vou passar todo no primeiro membro. Menos 2N passa para cá, mais 2N. O 3D passa para cá, menos 3D. E o menos 6 eu vou deixar nesse outro lado mesmo. Cheguei na equação. Vamos para a segunda situação, né, gente? Já que são duas situações. Vamos embora. Situação 2. A proporção é inversa também. Então, N está para N menos 2. Aí inverte do outro lado. D mais 2 está para D. Meio pelos extremos. N vezes D é igual a N menos 2 vezes D mais 2. Simbora. ND vai ser igual a N vezes D, gente. ND. N vezes 2, 2N. Menos 2 vezes D, menos 2D. Menos 2 vezes 2, menos 4. Aí esse ND cai com esse ND. Passar, quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. 2N passa para cá, menos 2N. Menos 2D passa para cá, mais 2D, igual a menos 4. Para ficar mais fácil essa equação, vou simplificar toda ela por 2. Menos 2N por 2 fica menos N. 2D por 2 fica D. Menos 4 por 2, menos 2. Gente, eu tenho duas equações. Ora, se eu tenho duas equações, com certeza eu posso montar o quê? Um sistema. Então você tem as duas equações assim. A primeira, menos N mais D igual a menos 2. E a segunda, 2N menos 3D igual a menos 6. Galera, eu quero achar o N, então eu tenho que cancelar o D. Qual é o número que multiplicado por D anula o menos 3D? O 3. Então eu vou multiplicar a primeira por 3 e somar com a segunda. Gente, eu podia, por exemplo, isolar o N na primeira, ou D, e substituir na segunda. Tipo, D é menos 2 mais N. Porque esse menos N, né, passaria para lá, mais N substituiria na segunda. Eu estou fazendo pelo jeito que eu acho mais rápido, tá certo? Qual é o número multiplicado por D anula o menos 3D? O mais 3D. Então multiplica a primeira equação por 3 e soma com a segunda. 3 vezes menos N, menos 3N. Com mais 2N fica menos N. 3 vezes D, 3D. Com menos 3D, nada. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Com menos 6 dá menos 12. Menos N igual a menos 12. Logicamente que o N vai ser 12. Acabou-se a questão. Professor, repete rapidinho essa questão para a gente conversar e finalizar, que são 3 questões de proporção para vocês. Vejam só. Galera, volto a frisar, volto a conversar com vocês sobre os problemas de proporção. Nós temos problemas de proporção direta e de proporção inversa. Gente, quando o problema é de proporção direta, eu mantenho como eu estou enxergando a divisão. Fulano está para Beltrano, assim como não sei quem está para não sei quem. Já quando a proporção é inversa, eu inverto um dos lados da proporção. Isso para proporção simples, tá bom, gente? Galera, também pode se fazer do outro jeito, já vou voltar para conversar sobre ele, tá certo? Então vem comigo. Esse exemplo, N operários fazem o serviço em D dias. Se eu quiser fazer em 2 dias a menos, ou seja, ao invés de D ser D menos 2, eu tenho que contratar 3 pessoas a mais. Ao invés de N vai passar a ser o quê? N mais 3, tá certo? E também eu sei que N operários fazem D dias. Se eu dispensar 2 caras, passar a ter N menos 2, eu gasto 2 dias a mais, D mais 2. Aí, gente, eu fiz apenas trabalhar com a ideia de proporção inversa. Acompanhe comigo. Se a proporção inversa, gente, presta atenção,
você vai ter que inverter um dos lados, tá certo? Então preste atenção. N está para N, estou destacando para vocês entenderem, para vocês irem acompanhando, ó, com marca-texto. A proporção inversa, então N está para N mais 3, a inverte do outro lado. Que é a inversa de D sobre D menos 2? D menos 2 sobre D, tá aqui. Fiz meio pelos extremos, achei essa equaçãozinha bonitinha para vocês. Do outro lado, a proporção inversa de novo. Então esse cara N está para N menos 2, do outro lado inverso. D mais 2 está para D, inverti um dos lados, já que a proporção é inversa. Achei essa outra equação. Você tem duas equações, monta o sistema. Está aqui a primeira equação e está aqui a segunda. Galera, aí você podia isolar o D na primeira. Quem é que é o D? Menos 2 mais N, substituir na segunda. Ou faz como eu fiz aqui. Qual é o número multiplicado por D? Anulo menos 3D, ou mais 3. Multiplica a primeira equação por 3 e soma com a segunda. 3 vezes menos N, menos 3N. Com 2N fica menos N. 3 vezes D, 3D. Com menos 3D, nada. 3 vezes menos 2, menos 6. Com menos 6, menos 12. Se menos N igual a menos 12, N vai ser 12, gabarito, letra B. Galera, então vocês acabaram de ver comigo mais uma questão de proporção. Então eu fiz uma de proporção direta e duas de inversa. Espero que vocês tenham entendido essa ideia. Usem muito essa ideia, é muito importante, tá, gente? Tem esse zelo. Pegou um problema de proporção, montou a proporção. Gente, eu sei que se o problema for de proporção direta, se você fizer meio pelos extremos, dá certo. Mas nem sempre o problema é de proporção direta. Então, qual é o cuidado que você vai ter? Ler o problema, ver se ele é de proporção direta ou inversa, tá? Se o problema for de proporção direta, mantém do jeito que você está enxergando. Se for inversa, inverte um dos lados. Não vai inverter os dois, inverte um só. Beleza? Aí, já agora, você ensinou de outra maneira também. Então, presta atenção. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente conversar. Galera, presta atenção. Eu disse assim. Quando a gente teve a aula de grandeza, vocês tiveram aula de grandezas comigo, eu disse assim, ó. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. Então, nesse primeiro caso, a proporção não é direta. Como é que o Jaguar vai fazer? Eu vou fazer assim. 50 está para 250 mil, assim como 300 está para N. Do jeito que eu estou enxergando a divisão. Não mexe em nada se a proporção é direta. Ou você faz por outra maneira. Qual é a outra maneira? Não vou fazer por ela, mas eu tenho a obrigação de explicar para a aula ser completa. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante. Então, a divisão que eu tinha antes tinha que ser igual à divisão que eu tinha depois. Qual é a divisão que eu tinha antes? 50 metros quadrados para 300 pessoas. Então, 50 está para 300. Divisão depois, 250 mil para N. Se fizer, vai dar a mesma coisa, o N dá 1,5 milhão do mesmo jeito. Quando a proporção é inversa, gente, como o caso aqui, ó, 6 pintores fazem em 4 horas, 8 pintores vai fazer em quanto tempo, gente? Mais pintores, menos tempo. Proporção é o quê? Inversa. Quando a proporção é inversa, eu faço invertendo dos lados. 6 está para 8, inverte o outro, x para 4. Achou a resposta bem rápido. Se você quiser fazer da outra maneira, lembre-se, grandeza inversamente proporcionais, o produto é que é constante. Diretamente a divisão, inversamente produto. Então, produto antes, 6 vezes 4. Produto depois, 8 vezes x. Dá 3 do mesmo jeito. Mas eu prefiro fazer do jeito que eu já falei para vocês, tá? Na última questão, gente, uma questão mais complexa, de proporção inversa, eu já fiz logo invertendo dos lados para ser mais prático nas contas, tá bom? Jaguar, entendi. Então vamos voltar aqui para a tela para a gente se despedir e bater um papo com vocês. Então, galera, muito obrigado por ter assistido mais essa aula, tá certo? Não esquece de entrar no canal do Telegram, que vai ter conteúdos lá em breve, tá? Muitas coisas legais, tá na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e não esquece de me seguir no Instagram, @prof.jaguarneto. Nós já somos um dos maiores canais presenciais do Brasil, uma das maiores isoladas de matemática do Brasil. Cerca de 1.000 alunos circulam no nosso curso todos os anos. E agora, estamos expandindo para o mundo online para poder proporcionar para você de todo o Brasil um ensino de qualidade. Lembrando que essas aulas, gente, dessa playlist, são aulas com resumos do assunto, o assunto propriamente dito é um resumo, e posterior questões que se encaixam com esse resumo. Na próxima aula a gente vai ver mais um assunto massa de matemática básica e vamos seguir no nosso curso por completo nesse canal de comunicação. Forte abraço, beijo no coração, fica com Deus. Só para fechar, ó, estamos aí vendo o mundo. Vamos agora, todo mundo comigo, ó, vamos para onde? Vamos para onde? Vamos para a praia. Tchau, tchau, galera, beijão!